E aí, tudo bem? Se você trabalha no departamento de marketing ou comunicação, em algum momento a área de imprensa vai ser um dos assuntos que você vai ter que abordar. Seja participando de uma reunião, seja em algum momento da sua carreira liderando essa área. A imprensa, e hoje esse termo ele está inclusive ganhando extensões porque a gente tem muitos influenciadores que têm poder de imprensa, é algo fundamental na sua estratégia, é um pilar que ele sustenta muito a sua narrativa de marca, tanto para o bem quanto para o mal. Então hoje, para a gente falar desse assunto, que eu tenho certeza que vai te ajudar a conectar mais pontos aí na sua carreira, eu estou com ele, Ricardo Stefanelli. Gente, eu chamo ele carinhosamente de Stefa. Eu tive a honra e o prazer de trabalhar com ele durante 3 anos, quase 4 anos. Foi um grande professor e mentor para mim. E vocês vão ver aqui no papo que tem uma história muito, muito legal que a gente poderia ficar horas aqui contando. E falando em história, Stefan, vou começar com essa pergunta. Se tivesse um livro, Ricardo Stefanelli, e ele tivesse um prefácio, como é que seria esse prefácio? Matheus, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, com o teu público. Também é uma honra ter trabalhado e aprendido muito contigo nesses 3 anos e pouco, né? Foi um masterclass para mim, esse período. Resumindo a minha carreira, eu me acho um homem de comunicação, que fiquei 35 anos em redações, né? Sou repórter, acredito, desde os 13 anos de idade, quando eu decidi ser repórter. Nunca deixei de ser repórter, mas logo eu fui vendo que repórter é uma das facetas do jornalismo, e logo eu fui vendo que o jornalismo é uma das facetas da comunicação. A comunicação é uma coisa muito ampla, ela não é só imprensa, não é só jornalismo, não é só reportagem, não é só investigação, mas é a maneira com que a gente fala com o público com quem a gente quer falar. Eu me acho um homem de comunicação que conversa com o público e que hoje estou no mundo corporativo fazendo a mesma coisa que sempre fiz desde os 13 anos, quando eu decidi que eu seria uma pessoa, um profissional dessa área, um técnico de comunicação, falando com o público, seja lá em que canal for, da formato que for. Fiquei 35 anos em redações, eu acho que me deu muita velocidade, muita bagagem, muita velocidade, porque você sabe que na imprensa não existe SLA, não existe timing, é sempre naquele momento, para agora e para já. Isso me deu um ritmo de profissional, mas no mundo corporativo, onde eu já estou há 10 anos e pouco, estou aprendendo também tanto quanto as redações e vendo que as necessidades são sempre as mesmas. A maneira da gente se comunicar, a maneira da gente falar com o público que a gente quer se dirigir. Legal. Vamos começar então falando sobre as pessoas que trabalham com marketing, trabalham com comunicação. Eu sinto e eu senti muito essa dificuldade quando eu comecei a trabalhar com imprensa, que é entender uma dinâmica da redação. O que está acontecendo ali nos bastidores, para que ao entender o que acontece nos bastidores, você consiga elaborar estratégias para que você entre naquele ambiente, para que você possa fazer parte de uma possível pauta numa redação. Eu sei que tem as reuniões de pauta, é ali que são escolhidos os assuntos, mas me conta, como é que é um dia a dia numa redação? Tudo é notícia, né? Basta a gente descobrir o que a gente transforma em interessante ou em importante, relevante. Porque uma conversa entre duas amigas, ou duas comadres, ou dois compadres, é uma notícia. Muitas vezes ali tem um fato e pode ter algo interessante. As redações, elas tentam entender para o público, primeiro, o que é importante, o que interessa para a tua vida. Né? Por exemplo, se sobe um barril de petróleo na Arábia Saudita, isso é uma notícia? Para os árabes é. Para nós, o que impacta? O meu bolso, combustível, a gasolina, se eu vou conseguir viajar com o dinheiro que eu estava programando para umas férias de verão ou de inverno.
Então, as redações, elas ficam o tempo todo pegando tudo o que há no mundo e tentando descobrir, isso é importante para o público que eu quero conversar? Se é importante, como eu transformo isso em algo interessante? Porque também só ser importante pode ser chato, pode ser pouco interessante, pode ser boring, né? Então, as redações ficam tentando captar o que interessa na vida do seu público, quando é uma TV, um jornal, um portal, uma rádio, e como transformar aquilo que interessa em algo que as pessoas queiram receber. Ou seja, como transformar o importante, relevante em interessante. É como se o preço do petróleo mexesse no valor do feijão, que é isso que importa para no final do dia é isso. E é isso mesmo, né? Quando alguém dá uma declaração lá nos Estados Unidos e sobe o dólar, vai subir a importação do arroz, vai mexer num prato tipicamente brasileiro, não vai? Né? Quando alguém fala algo na Argentina ou tem uma crise climática na Argentina, vai mexer na produção de trigo, vai mexer no pão, vai mexer no meu café. Se mexe no meu café, mexe no meu amanhecer. Mexe no meu amanhecer, mexeu no meu dia. Entendeu? Então, o que tem a ver com a chuva ou a seca na Argentina, que afeta a produção do trigo, que é um dos principais produtores de trigo do mundo, tanto em quantidade quanto em qualidade, afeta a padaria, afeta o meu pão, afeta o meu café, afeta o meu humor. Mais ou menos isso. Stefan, você falou que além da notícia ser importante, ela tem que ser interessante. E aí eu fico imaginando, como é que funciona a cabeça do jornalista para fazer essas transições de importante para interessante? Isso é um dos maiores desafios. Isso não é fácil e é um pouco do que separa as crianças dos adultos. Não é todo jornalista que consegue ver o interessante e não é todo jornalista que consegue ver o importante. Os jornalistas que conseguem mesclar isso são os que brilham, os que se destacam, os que voam na profissão. Porque nas próprias faculdades a gente é mais treinado para descobrir o importante, descobrir o relevante, né? Então tem uns ditados assim nas faculdades de jornalismo e nas redações que o cachorro mordeu o homem não é uma notícia, mas o homem mordeu um cachorro é uma notícia. É uma notícia. Né? Por quê? Não é usual, tem algo diferente aí. Então a gente é treinado um pouco para descobrir o que é notícia, o que é importante. Mas você vai vendo, traduzindo os veículos que se destacam, né, seja em que mídia for, traduzindo um pouco os jornalistas que se destacam, seja em que mídia for, por que eles se destacam? Se todos trabalham, às vezes, com as mesmas matérias-primas, né? Por exemplo, uma eleição americana. É uma notícia mundial, global, interessa a todo mundo. Ela é relevante, porque ela mexe com todas as economias da Ásia e América do Sul, né? Todos os jornalistas têm a mesma matéria-prima, né? Uma eleição, os dois candidatos, candidato A e a candidata B. Mas o que vai destacar um jornalista ou um veículo? É aquele que consegue, né, ver abordagens diferenciadas, transformar aquilo que é BAU, aquilo que está à disposição de todo mundo, em algo mais curioso, mais interessante, sem perder a profundidade, né, sem transformar aquilo numa bobagem, numa coisa rasa e superficial. Então, assim, esses jornalistas que conseguem descobrir ao longo da sua carreira o que é, como transformar uma notícia relevante e interessante, o Matheus nem sabe que aquilo está se dando um processo, aquela química, mas você é preso por aquela aura. E você às vezes nem sabe que era um texto espetacular,
um texto muito diferente, ou uma imagem muito forte, ou uma imagem muito surpreendente, ou uma figura de linguagem que o jornalista fez, seja num texto, seja numa fala, que te prendeu, mas você não consegue elaborar por que ele te prendeu. Tecnicamente, por quê? Por que você fica naquela notícia, que às vezes se estende? Isso é mais ou menos o que ocorre de alguma maneira no cinema, né? Embora hoje as casas de cinema não tenham tanto, não sejam tão usual mais como já foram um dia, por que existia o cinema, por que a tela é grande, por que a sala é escura? Porque quando você entra num filme, por mais que você já tenha ouvido falar dele, Matheus, você já ouviu falar daquele tema em outras temáticas. Por exemplo, Segunda Guerra, né? Se diz que tem milhares de filmes sobre a Segunda Guerra. Talvez nada tenha proporcionado tantos filmes quanto a Segunda Guerra. E o que vai te fazer gostar mais de um filme, né? Como Um Soldado Ryan, por exemplo, e menos de outros filmes que você talvez não tenha nem visto ou tenha ido assistir e não se interessou. Porque quando você escurece a sala, quando você olha para uma tela de cinema e quando começa a rodar aquela imagem e aquelas legendas ou aquelas falas, você vai procurando o que Mateus, na tua história, te identifica. Às vezes é uma cena, às vezes é um cenário, às vezes é um personagem, né? Mas algo te identifica. Quando você se identifica com algo, você se encanta e aquilo te roubou, e aquilo te captou. O jornalismo, de alguma maneira, é isso, assim, né? Então, voltando ao caso da eleição americana, tem milhares de matérias sobre o mesmo assunto. Como que um jornalista vai te captar? Seja com um bom texto, uma abordagem diferente ou uma imagem diferente, um ponto de vista diferente que seja surpreendente, né? Às vezes pode ser até uma notícia muito importante que só ele tem. É algo exclusivo, né? Algo inédito e que te faz te prender naquela notícia que em outros lugares estão sendo dados de maneira mais superficial ou mais mundana, usual. Você me contou um exemplo, a gente estava na sua casa agora conversando e você me contou um caso que eu acho que ele consegue exemplificar o que essa é a mesma notícia, mas olhada de ângulos diferentes. E para públicos diferentes pode ter importância diferente. Então, o caso é de um navio no Brasil, um barco que naufragou, e 3 dias depois foram encontrados 7 sobreviventes, né? Isso. A notícia é, um barco naufragou e 7 sobreviventes foram encontrados e retornaram para suas famílias. Esse é um ângulo da história. Mas vocês fizeram diferente, né? Vocês colocaram uma outra perspectiva. Como é que foi? Um barco naufragar já é uma enorme notícia. Um barco naufragar e eram pescadores, 7 pescadores, sobreviver a isso 3, 4 dias é uma notícia mundial, global, né? Então, como eu trabalhava num jornal do estado e onde esse barco naufragou, onde esse fato aconteceu, e eu sabia que poderia ser uma notícia no Irã, né? Ou em São Petersburgo. Como nós éramos do estado daquele acontecimento, o que a gente vai fazer? Se aquela notícia qualquer um dá e chega no Azerbaijão da mesma maneira, né? Um barco naufragou durante uma tempestade muito forte, né? E 3, 4 dias depois, os náufragos foram avistados vivos num bote pequeno, né? Então isso tá bom, tá feita a notícia, ela já é gigantesca por si. Mas aonde entra o diferencial? Na época, a gente, quando descobriu que havia sobreviventes, e eram 7, porque eles já tinham sido fotografados pelos aviões que percorriam o Oceano Atlântico no sul do Brasil e procuravam mais a embarcação do que
necessariamente sobreviventes, a gente fez o seguinte: vamos contar essa história desses 3 ou 4 dias pela ótica de cada um dos 7 sobreviventes, que não vai ser a mesma. Um é mais novo que o outro, um é casado, o outro não é, um tem filho, o outro não tem, um está pensando, vai morrer e vai pensando na sua mãe, o outro pensando que vai deixar o seu pai, o outro vai deixar um grande amor, o outro vai deixar os filhos. Como que esses 7 náufragos vão contar essa mesma passagem que eles viram? Então a gente enviou 7 repórteres para o local onde eles desembarcariam com o apoio da Marinha e fez um caderno especial. Então esse caderno tinha um fio condutor, contava a história da tempestade, do naufrágio e dos 3 ou 4 dias em que eles ficaram à deriva em cima de um bote. E particularizou como cada um deles sofreu esse mesmo evento durante esses dias. É uma das coisas que mais me deu prazer na vida de coordenar, né, porque é uma maneira de contar de um modo diferente um episódio que todo mundo pode contar de uma maneira igual. É transformar o relevante e o importante, que o naufrágio é relevante, uma sobreviventes é muito mais relevante e um final feliz, mas o interessante é muito mais difícil diante de um assunto que está à disposição de todo mundo. Legal. Acho que exemplifica muito de oferecer, e você como um profissional que está dentro de uma empresa, e a gente vai falar bastante sobre isso, como identificar uma notícia, como que isso pode ter oportunidade na imprensa, mas pensar que o jornalista não está só em busca da notícia, mas ele está buscando uma perspectiva que faça com que a matéria dele destaque, porque todo mundo vai ter acesso, tirando uma exclusiva ou outra, ao mesmo fato, ainda mais nos dias de hoje, né? Às vezes um fato sai antes nas redes sociais do que na imprensa, Exato. Mas a perspectiva daquele fato pode ser completamente diferente, é aí que você ganha uma diferenciação dependendo do público que você quer atingir. Exatamente. Na verdade, né, Matheus, isso vale para o jornalismo e vale para a vida. Porque, assim, tem um ditado, muito lugar comum, e eu reconheço que ele é um lugar comum, mas ele é uma verdade. Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Entendeu? No jornalismo, isso fica mais necessário porque você tem uma competição de veículos. Por que eu vou pegar a emissora B, o telejornal da emissora A e não da B? Por que eu vou ver o da B e não da C? Por que eu vou comprar o jornal, assinar o jornal A e não o B? Né? Então, no jornalismo, isso é também uma questão de negócio e de sobrevivência. Mas se a gente pensar do ponto de vista profissional, isso vale para tudo. Né? Então, você vai fazer um trabalho para tentar que a imprensa divulgue o teu trabalho. Você pode, se você é um comunicador de marketing de uma empresa, receber aquela pauta, aquela venda que a tua área de produto, a tua área de operação te trouxe. Tá bem, tá fazendo bem o teu papel, mas você pode também ir até a área da operação, ir até a área de produto e participar do processo da construção daquilo que quer ser divulgado, para, talvez, com o teu olhar de estranheza, ver algo que um engenheiro não está vendo, que um desenvolvedor não está vendo, né? Que algumas pessoas que estão sendo responsáveis por aquele produto que você quer divulgar, aquelas pessoas estão preocupadas em entregar um produto, não estão vendo, talvez, valores que você pode enxergar. Então, se você vai divulgar algo, se você puder participar da construção dessa matéria-prima, você já tem um diferencial, né? E aí você começa a olhar com os olhos de jornalistas, né? Ou com olho de imprensa, ou com olho de veículo. Por que isso seria interessante se o meu concorrente também já lançou antes, ou tem outros que fazem isso? Então é o teu olhar de técnico de comunicação para achar pontos de vista diferentes, estranhezas, né? Nunca perder esse teu olhar de estranheza, teu olhar de turista, porque o nosso olhar de turista, eu sempre digo isso, né? Ele é um olhar, quando a gente viaja, é incrível, a gente sai da nossa cidade e daí começa a dar valor para prédios, por exemplo, né? Olha para cima,
né? Uhum. Dá valor, às vezes, a uma lixeira que está pintada, né? Dá valor, às vezes, uma calçada que está com lajes como, né, com algum significado especial daquela cidade, como as próprias pedras de Copacabana. Quando a gente está na nossa cidade, a gente caminha, só olha para o chão para não tropeçar. Não tem olhar de estranheza, porque já conhece aqueles caminhos e acha que tudo é uma rotina. Quando a gente viaja para uma outra cidade, nada é rotineiro. E assim na profissão, né? E assim você vê abordagens não rotineiras que passa a ser interessante para um veículo, para um jornalista ou para quem está do outro lado que não o seu, se é o caso de uma comunicação corporativa. Se você está numa redação e teu líder de pauta, o teu editor te passou uma pauta, talvez seja uma pauta que outros 10 jornalistas estejam lá. Exercita o teu olhar de estranheza, tua abordagem diferente, que ela pode fazer diferença ao longo da tua carreira. Eu quero explorar esse ponto sobre esse olhar de quem está dentro de uma empresa, pensando com cabeça de jornalista, com olhar de estranheza, entrando nas outras áreas. Você já esteve dos dois lados, tanto como imprensa e agora como um estrategista de relacionamento com a imprensa, conteúdo e tudo mais. Você vê que existe um desentendimento do ponto de vista das pessoas que trabalham com marketing sobre como que funciona uma área de imprensa e vice-versa? Sim e não. Sim e não. Primeiro lugar, eu sempre disse assim, eu trabalhei primeiro, eu comecei pelas redações e depois eu fui para o mundo corporativo. Né? E não só fui para o mundo corporativo, como eu também fui para o mundo corporativo do serviço público, que é quase um oposto do time da imprensa, que é tudo para hoje, tudo para ontem. Né? No serviço público tem um outro ritmo. Então, meus colegas, amigos, ex-colegas me perguntavam como é que é a tua vida, que era tão intensa numa redação, e hoje no serviço público. Agora eu não estou mais no serviço público, mas estou no mundo corporativo. Então eu digo sim e não, Matheus, porque assim, primeiro, eu sempre digo para os meus colegas de ofício, de técnica, de comunicação, não existe dois lados. Eu nunca vi assim. Quando eu trabalhei em redação, eu tinha um chefe, que era o público. Quando eu fui para o serviço público na área de comunicação, o meu chefe, mais do que nunca, era o público. Hoje eu estou no mundo corporativo privado, na área de marketing, meu chefe é o público. Então não existe dois lados. Muito importante a gente saber que a gente não trabalha para um editor que está ali de plantão e está editor. Não vai ser a tua vida inteira editor. Você não trabalha para o CEO de um veículo de comunicação, para o dono de um veículo de comunicação, de um jornal, de uma rádio, de uma TV, de um portal. Assim como você não trabalha para o CEO de uma empresa de marketing. E você não trabalha nem para a marca que você está representando. Porque quando você começa a trabalhar para a marca, ou para o CEO, ou para o seu chefe imediato, você perde o rumo do que interessa, que é o público. Então, eu não vejo muito dois lados. Quando os profissionais de comunicação começam a ver dois lados, e eu, quando estava em redação, às vezes via colegas meus achando que uma assessoria de imprensa era um outro lado. Para mim, era uma oportunidade de pauta que um assessor poderia trazer de algo que eu não sabia. Hoje, quando eu estou fora, eu não mudei meu posicionamento, eu vejo jornalistas como um aliado para potencializar uma mensagem que eu quero passar. Para quem? Para o meu chefe? Para a minha marca? Não. Para o meu público. Então eu vejo um pouco, às vezes, esses conflitos, não dou muito valor, porque eu acho que eles devem ser desidratados de alguma maneira, mas como que eles podem ser aplainados para não ser adversidades, assim. O jornalista que está num veículo de imprensa, ele tem que entender que ele trabalha para o público. Um profissional de comunicação, de performance, de criação, de jornalismo, de dados, que trabalha numa área de comunicação de uma empresa, ele não está trabalhando para um chefe, nem para uma marca. Ele está trabalhando para o público. Conduzindo qual a mensagem? A daquela marca, a daquele produto. Não sei se me explico. Sim, super. Eu vejo que
Eu acho que talvez a estranheza esteja exatamente nesse ponto, assim. A pessoa de marketing, ela pensa que essa pauta seria interessante para ela e não para o público. E quando isso não é interessante para o público, inevitavelmente não vai ser interessante para a imprensa, que vai negar essa pauta e aí gera essa Animosidade. animosidade, ou às vezes, se você estivesse pensando, porque eu acho que a iniciativa ela vem de quem está dentro da imprensa, porque ele que está ali no dia a dia pode identificar, isso é uma notícia, isso não é uma notícia. Sim. E aí, eu sempre falo que, principalmente em apresentações, a gente tenta levar uma apresentação que é importante para nós, e não para quem vai assistir a apresentação. Então eu acho que é aí que está a diferença de você... você não precisa entender como é que funciona fielmente uma redação, mas você tem que entender que aquele jornalista está buscando algo interessante para o público. Isso. Tem um exercício que eu faço desde que eu saí das redações, tanto no serviço público quanto agora no privado, que eu sempre digo o seguinte: quando você está pensando numa pauta para oferecer para algum veículo, para algum jornalista, vê se ela existiria você tirando a sua marca. Esse é um exercício. É um bom exercício. É muito difícil, ele é um pouco dolorido e é um exercício de exagerada humildade. Como assim não vai ter a minha marca? Você vai, por exemplo, tá levando uma mensagem para um familiar seu. Pensa assim, numa tia, num avô ou um amigo que está numa outra cidade. Você deixaria de que ele recebesse essa informação só porque não vai agregada o teu selo de identidade, a tua digital, o teu trabalho? Isso não é importante, entendeu? Se ela resistiria, ela resiste como fato relevante e interessante. E se ela resiste e o veículo ainda quiser te dar crédito, ótimo, melhor ainda. Estefa, a gente falou que uma notícia ela tem que ser importante para quem está lendo, ela tem que ter alguma relevância no dia a dia daquela pessoa, né? A gente deu o exemplo do preço do petróleo aumentar na Arábia Saudita. Na verdade, o que interessa é o preço do pão que vai subir. A gente falou que é importante para um jornalista uma perspectiva diferente e que tanto o jornalista quanto o profissional de marketing, independente da área que ele está, ele trabalha para o público. Nessa transição entre trabalhar na imprensa e trabalhar em grandes corporações, você assumiu uma função diferente que vou desenhar a minha estratégia para a imprensa. Para quem nunca fez isso, né, para quem não teve contato com essa área, como é que começa esse pensamento de um estrategista de imprensa? Bom, eu sempre recomendo, né? E aí tem muito a ver com a fase da vida. O ideal é a pessoa amassar um pouco o pão num veículo qualquer de imprensa. Qualquer, que eu digo qualquer, não que ele seja irrelevante ou pequeno, mas às vezes na sua cidade, né? Na sua faculdade, a pessoa tem que ter uma vivência, de modo geral, é bom ter uma vivência do que é uma redação. Por quê? Porque eu acho importante a gente passar o tempo todo por todas as áreas, né? A gente já viu muito CEO assim, que gosta de, às vezes alguns herdaram o negócio do pai ou da mãe, mas começaram lá no chão de fábrica, ou vivenciaram um período na contabilidade, mesmo já sendo pessoas, né, herdando tal negócio, foram lá na oficina, enfim, no chão de fábrica. Eu acho que é muito importante, Matheus, você ter o máximo de vivências possíveis, porque são elas que vão te dar as várias perspectivas. Porque se você começar profissionalmente fazendo uma coisa, continuar fazendo uma coisa e seguir fazendo uma coisa, você tem que ser um monstro da criatividade para conseguir enxergar outra coisa. Exatamente. Né? Então, se você tiver outras vivências, elas vão te acrescentando coisas e olhares, e isso que a gente estava falando um pouquinho, esse olhar de estranheza, ele também é uma técnica.
Isso não é um dom, isso é uma técnica, né? Quando a gente diz que viajar é importante, por quê? Porque a gente conhece pessoas diferentes, povos diferentes, culturas diferentes. Conhece também edificações e cartões postais diferentes? Conhece. Mas aqueles cartões postais, aquelas edificações, aquela arquitetura da cidade diferente que a sua, ela nada mais é do que a manifestação de uma cultura de um povo diferente da sua. Mal comparando, as profissões são as mesmas coisas. Então, se você vai fazer uma faculdade de comunicação e vai seguir durante muito tempo numa área de comunicação, quanto mais diverso seja essa área de comunicação, melhor. Eu, por exemplo, eu tenho um gap. Eu nunca trabalhei numa agência de publicidade, embora depois que eu saí de redações, eu trabalhei para agências de publicidade, fazendo alguns trabalhos de consultoria para elas. E com algumas pessoas que hoje eu encontrei no ambiente onde eu trabalho, da área de criação de agências de publicidade. Elas têm um olhar espetacular que eu tenho um gap na minha vida. Então, sempre que eu me relaciono com eles, eu tento aprender. Porque eu sei que eu não trabalhei numa agência de publicidade, eu não trabalhei com pessoal de criação, né? Raiz. Trabalhei com pessoas criativas, mas não pessoal de agência. E isso gera um gap que eu nem sei qual é, porque eu não sei porque eu não vivi, né? Então, eu sempre recomendo aos profissionais de comunicação que conseguirem ter mais vivências, entendeu? Em áreas diferentes. Isso sempre vai abrindo a mente, os poros, o olhar. A gente nem percebe que isso vai acontecendo. Isso vai acontecendo com o tempo e com os anos, né? Mas você vai chegando aos 30 anos, aos 35, aos 40, cada vez mais com um olhar mais diverso do que o seu. Eu nunca fui médico, não fui advogado, né? E joguei futebol razoavelmente. Mas eu imagino que esse olhar de diversidade ele é importante para qualquer outra atividade, né? Para um construtor de bomba ou cuia de chimarrão, para um mecânico de carro, para um dentista. Então, na nossa profissão de comunicação, de marketing, eu não vejo muita saída sem essa diversidade. Porque quando a gente bota aquelas viseiras, assim, e acha que está bem em alguma coisa, só tem uma certeza, assim, a gente não está bem. Legal. Na aula, Estefa, eu acho que aqui tem um ponto que é importante. Uma das coisas que a gente está, um dos capítulos da aula é exatamente essa pergunta aqui. A gente fala que planejar uma estratégia de imprensa é o que você falou no começo, que a imprensa ela é uma parte, né? Ela é uma forma de comunicar. E aí na aula a gente está indo muito do lado, tipo, primeira coisa que a imprensa não é a estratégia, ela é parte da estratégia e ela deve fazer parte do que o negócio e a marca quer construir. Isso. Né? Então, se a marca quer construir um posicionamento de estar ao lado do consumidor, ela não pode soltar uma notícia só focada em dados, que é o caso da Serasa. Né? Então, só solta a pesquisa, mas não tem nenhum serviço público, não tem algo que de fato ajude. Então, acho que para complementar essa resposta, eu pegaria esse ponto. Assim, primeiro, saber que a imprensa não é a estratégia, ela é parte da estratégia, ela é uma forma de construir a sua estratégia. E o primeiro passo para iniciar uma estratégia de imprensa é identificar o que a marca, o que o negócio quer construir, o que a marca quer construir. E o que é interessante, neste contexto, que é interessante e relevante para a imprensa. Sim. E aí a gente fala dessa questão a gente mescla com essas vivências múltiplas. O que você acha? Tá. Faz sentido? Faz. Deixa eu ver se eu vou conseguir montar um raciocínio, tá? A pergunta é, como você começa desenhando... A pergunta é, como que você começa, hoje você como estrategista, como é que funciona o desenvolvimento de um planejamento estratégico de imprensa? Começa sabendo o que o negócio quer construir e o que a marca quer comunicar. O primeiro, é muito importante entender o que é a imprensa, o que é um veículo de comunicação, o que um jornalista faz. A imprensa é o meio que permite a comunicação entre as pessoas, simples assim. Então,
entre o Matheus, lá de Franca, e um morador de Vancouver, no Canadá, quem que faz esse elo? Se o Matheus, em Franca, fez algo muito interessante, por exemplo, fez um invento muito importante para a humanidade ou para as pessoas, né? Ou alguém lá em Vancouver tem um gesto tão bonito lá em Vancouver, por exemplo, que lá em Vancouver as pessoas vão assistir uma partida de beisebol e elas saem do estádio, todas elas levam um saquinho e limpam o estádio antes de ir embora. O que faz um veículo de comunicação, um jornalista? Ele diz para as pessoas que moram lá em Franca, em São Paulo, olha que exemplo legal e que isso, quem sabe, possa ser seguido. Às vezes é um lado negativo. Um crime está acontecendo num lugar e a gente mostra o quanto quanto a barbárie é prejudicial, pode ser prejudicial, nem tudo é, né, magnânimo, bom exemplo. Então também a imprensa mostra as catástrofes, as barbáries e as boas ações. Então o que é a imprensa? O que é um jornalista? Ele é a pessoa que faz o elo entre pessoas que não estão necessariamente na mesma casa, ou no mesmo emprego, ou na mesma escola, ou na mesma cidade, né? A partir daí, a gente pensa o seguinte, o que a nossa marca quer? Eu quero falar com quem? Só com os moradores de um estado X, de uma região Y, ou todas as regiões do meu Brasil, por exemplo? Eu quero conversar com pessoas mais velhas, mais jovens, ou mais velhas e mais jovens, mais mulheres ou só com os homens, ou com as mulheres e com os homens. Enfim, com quem a gente quer dialogar, e a imprensa é parte desse diálogo. Nunca é o todo, nunca é o todo. Por quê? Porque tem outras formas também de comunicar, cada vez mais, as redes sociais, os influenciadores, né? E a estratégia começa com a construção daquele fato que a gente quer comunicar. Por isso que eu acho importante as pessoas que trabalham de comunicação não só ficar num escritório recebendo um produto ou um serviço e pensando, a partir dessa recepção, como comunicar. Se elas puderem participar nas fases anteriores da construção, eu acho que fica mais rico. Legal. Então você diria que a primeira coisa é, eu preciso saber o que essa marca quer comunicar e para quem. E para quem. E para quem. E aí a gente vai para esse trabalho investigativo que é o que está acontecendo aqui dentro que pode ser importante e interessante para a imprensa. Eu vejo muito isso e tenho bastante tempo de experiência com imprensa, assim, que assim como as mídias sociais, assim como sua área de CRM, assim como sua área de mídia, ela é um reforço de algo que o negócio quer construir e que a marca quer comunicar. Isso. E talvez em algum momento a imprensa faça mais sentido para comunicar alguma coisa, um objetivo mais específico da sua marca do que de outro. Então, exemplos que eu já tive, né? A Smart Fit, ela teve o objetivo de democratizar o acesso de pessoas de todos os poderes aquisitivos ao fitness de alta qualidade. Isso que a marca queria construir. Mas talvez para a imprensa isso não seja algo relevante e interessante, mas mostrar que as pessoas no Brasil estão aumentando a frequência de atividade física por semana e que você consegue isso porque você tem acesso à sua base de alunos e você consegue um personagem para falar com a imprensa ou um lugar para ele filmar, seja uma forma de... Eu não vou comunicar à imprensa que eu sou uma marca que possibilita o High Fitness, mas eu estou fazendo parte da conversa de pessoas fazendo mais atividade física. Já nas mídias sociais, talvez essa não seja a estratégia. Seja, de fato, mostrar como é que é a academia, mostrar depoimento de clientes. Então, no final do dia, a comunicação é a mesma. Mas para cada veículo, talvez uma perspectiva faça mais sentido do que a outra. Perfeito, perfeito. Não dá para esquecer, né, Matheus, assim, o foco da maioria das pessoas, da maioria das marcas e das empresas é a imprensa. Por quê? Porque por mais que as redes sociais sejam importantes na nossa vida, as redes sociais têm 20 anos.
né? Lamento informar para os mais jovens, mas não existia redes sociais antes da virada do ano 2000, né? Assim, era muito incipiente ainda. Então, a imprensa, né, que já tem... A imprensa tem 5.000 anos, não na forma como ela existe, que tem 200 anos, né, a forma estruturada como ela existe, mas assim, a Bíblia foi talvez o primeiro veículo de imprensa, né, que se conheceu, que transmitiu mensagens através de um formato via os apóstolos. Então, foi um veículo de comunicação, a Bíblia. Né? A imprensa se estruturou nos últimos 12 anos, nos últimos 200 anos, principalmente, né? E assumiu essa relevância que muita gente chama de quarto poder, não por acaso. Então, todo mundo quer estar na imprensa. Então, ela é hoje, assim, bem protagonista, ainda mesmo que num universo cada vez mais pulverizado de redes sociais, influenciadores, etc. Pegando o caso da Smart Fit que você traz, olha só, tem um desafio de quem trabalha na comunicação da Smart Fit, porque bem você pontuou, talvez para jornalismo não faça tanto sentido essa divulgação. Agora, hipoteticamente, se você descobrir uma comunidade que só tem acesso hoje ao exercício físico de qualidade, monitorado e permanente, porque tem uma empresa que popularizou essa atividade, que no passado era dedicada ou a esportistas ou a um público que poderia pagar, e conseguindo personagens que ilustrem de forma resumida, às vezes, né, indo para o estereótipo, é alguém muito pobre, morador de periferia, que agora faz uma só academia todos os dias. É uma maneira de dizer, levar a mensagem que a Smart Fit queira levar. Exatamente. Né? Exatamente. Através de um personagem. Às vezes é, como você bem falou, através de um número. Olha, nos últimos 24 meses, desde que a Smart Fit se posicionou em todo o Brasil, X% o Brasil aumentou a sua carga de exercício, talvez às vezes é de um número. Mas sempre que a gente botar pessoas, rosto, face, nome, sobrenome, CPF, é muito mais interessante. Pegando esse gancho da Smart Fit, eu tenho uma pergunta que a gente enfrenta quando trabalha numa área de marketing quase que diariamente. Existe um fator lá que está sendo construído pela empresa que para todo mundo que trabalha lá é algo extremamente relevante, porque as pessoas estão imersas naquilo, é um negócio da empresa, a gente só fala naquilo. Mas você, como estrategista, considerando que o seu chefe é o público, você vê que aquele fato por si só, seja um produto que está sendo desenvolvido, uma nova tecnologia, um lançamento, não tem cara de notícia. Tem alguma técnica que faz com que aquilo lá que inicialmente não era uma notícia, ele possa se tornar algo importante, interessante? A gente estava falando de, às vezes, colocar isso com números, às vezes com personagem. Tem alguma coisa que você daria de dica para, às vezes, o que essa empresa está produzindo não é interessante naquele viés, mas existe alguma forma que aquilo possa se tornar interessante e no final o residual que fica é o que a sua marca quer construir. Matheus, um exercício muito difícil para quem trabalha com comunicação, imagino que talvez outras áreas também, mas na nossa ele é muito nocivo, é a bolha. Quando você vive numa bolha, o que é a tua bolha, né? Teus amigos são os mesmos, as vestimentas são as mesmas, as pessoas falam dos mesmos assuntos, das mesmas causas, defendem as mesmas pessoas e, às vezes, lacram as mesmas pessoas ou marcas, né? Então, um exercício, uma sugestão que eu sempre dou volta um pouco para o tempo que eu trabalhava em redação agora. Todo mundo fala em isenção e imparcialidade, não é? Não existe isenção. Não existe imparcialidade, isso é um equívoco da comunicação e do jornalismo. Ou você acha que é possível a gente ir para uma Copa do Mundo e cobrir a Copa do Mundo como se a gente estivesse na Ucrânia?
Qual é o nosso viés de cobertura de uma Copa do Mundo? Não vai ser pelo Ronaldinho, pelo Neymar e pelo Vini Júnior? Não existe isenção. Imparcialidade, muito menos. A gente nunca é imparcial. A gente é sempre parcial. A gente está sempre de um lado, né? Às vezes é uma competição entre estados. Às vezes é o teu time, né? Às vezes é a economia do teu estado que está sendo prejudicado por uma política definida em Brasília. Então não existe imparcialidade, não existe isenção. Isso é alguém que criou, que eu não sei quem, e são palavras etéreas que não de nada. Agora, o que existe numa redação que eu dou muito valor é independência. Eu posso ir para a Copa do Mundo, cobrir o Brasil, mas o meu olhar de jornalista tem que ser independente, ou seja, está muito ruim, não estão treinando bem, não está jogando bem, está ganhando, mas eu não estou torcendo que ganhe, mas eu não perco o meu fator de independência jornalística, que isso me diferencia um pouco da minha bolha, porque a minha bolha está toda enlouquecida e não faz mal que a gente ganhou com um gol de mão nos acréscimos, não é assim? O futebol ilustra muito essa metáfora da vida. Então eu estou falando disso de bolha porque, primeiro, para quem trabalha em comunicação, é muito importante sair da bolha da sua empresa, da bolha da sua marca, da bolha do seu chefe imediato. É muito difícil esse exercício, mas ele é importante para a gente enxergar com outros pontos de vista o que aquilo pode ter valor agregado para a sociedade se a gente acha que aquilo tem valor. E tem uma forma de fazer isso? Por exemplo, conte aquilo para alguém de fora, ligue para alguém, como que você... Bom, eu não sei se tem uma fórmula matemática. Eu sempre digo assim que a minha rotina no meu dia a dia, né? Eu conto que eu acordo, eu levanto, mas não acordo, porque eu vou para a cozinha, lavo louça, que é uma maneira de pensar sobre as coisas, refletir sobre as coisas, porque ali eu estou fazendo algo um pouco automático, que é uma terapia e que me dá a liberdade de refletir, inclusive sobre o meu trabalho do dia anterior ou que está começando. Então, assim, é aquele momento em que eu não sou um bombeiro, porque no restante do dia a gente acaba sendo bombeiro para apagar incêndios, né, e para ser operacional. Então, cada um tem o seu modo de refletir. Em que momento reflete? Tem gente que reflete no banho, tem outros que refletem correndo, né, depois do trabalho, tem outros que conseguem refletir durante o seu trabalho, não é o meu caso. Então, assim, eu não sei se tem uma fórmula, mas tem um exercício da gente, quando vai, por exemplo, uma reunião, não ir com uma cabeça fechada, com o coração fechado, com a mente totalmente já pré-formada, porque eu vou levar a minha ideia para aquela reunião, para aquele fórum, para aquele debate. Então, assim, eu sempre sugiro muita humildade, né? É um exercício mais difícil de fazer, porque mesmo quando a gente acha que é humilde, a gente não é. O ego está presente o tempo todo, muito mais na nossa atividade de comunicação, né? E às vezes quando a gente consegue um jornalista, um grande destaque de sua matéria né, naquele veículo onde ele trabalha, ou de um assessor de imprensa ou de marketing, um grande destaque num veículo de destaque, o ego toma conta da gente e a gente perde um pouco a noção do exercício da humildade. Então, assim, eu não tenho uma fórmula, mas eu tenho uma sugestão de fazer o exercício permanente de coração e cabeça aberta, ser humilde, saber ouvir, porque, né, tem um amigo meu que diz muito isso, assim, né, eu não quero mais pessoas que façam curso de oratória. Eu dou valor e contrato quem tem o exercício do escutar. O exercício do escutar. Não de falar, mas de escutar. Não de falar, mas o de escutar, né? É a mesma coisa assim, eu não quero mais quem tem iniciativa, eu quero quem tem a acabativa. A oratória, ela também tem isso, assim, a gente fala às vezes muito, mas tem muita dificuldade de escutar. Isso pode ser em casa, pode ser com amigos, mas na carreira isso é muito nocivo, isso é muito prejudicial. Você me contou antes da gente começar a conversar aqui que você tem um hábito
que eu não tenho, achei muito interessante, que é de todo dia de manhã você lava a louça e reflete, e a hora que você abre o computador, você lê notícias de alguns veículos pelo mundo. Eu já vi alguns jornalistas, por exemplo, o Ricardo Boechat tinha muito esse hábito de levar no jornal dele, inclusive, manchetes de outros jornais. Então eu acho que isso tem, cada um vai achar a sua forma, mas pegando o que você me disse, eu acho que ficam duas coisas. Ter esses momentos de reflexão, eu acho que no dia de hoje faltam muitos momentos de quietude na nossa vida. A gente está sempre bombardeado de comunicação e a gente nunca para aquilo lá descer e a gente absorver. Isso faz com que a gente tenha um insight ou com que a gente veja aquele problema ou aquela oportunidade de uma perspectiva diferente. E a outra coisa é, seja curioso, veja o que está rolando no mundo, veja o que está sendo notícia, porque sabendo o que essa marca quer construir, o que seu negócio quer construir, sabendo que o jornalista, ainda mais nesse momento onde as redações passaram por uma grande transformação, ele está em busca do importante e do interessante. Quanto mais você tiver momentos de curiosidade, mais de reflexão, você pode conseguir ver que aquele projeto que você está tocando talvez tenha um espaço e uma forma de ser importante e interessante. Sim. Você falou do Boechat. Eu acho que o Boechat é um bom exemplo. Por que o Boechat é o Boechat? Por que o Boechat faz falta hoje no Brasil? Por que o Boechat, um argentino, se destacou tanto no Brasil? Porque o Boechat, ele tinha essa mente aberta. Você nunca sabia se ele ia para a esquerda ou para a direita. Uhum. De fato. Para frente ou para trás. O Boechat te surpreendia todos os dias, né? O Boechat tinha uma cabeça, para mim é um dos ídolos para mim da minha profissão. Por quê? Porque o Boechat tinha primeiro, uma independência absurda, muito difícil, né? Trabalhando às vezes assim, porque a nossa bolha de jornalista, a nossa bolha de marqueteiros, elas vão sempre para o mesmo lado. Se você remar para um lado diferente, você corre o risco, às vezes, de ser excluído, né, ou de sofrer algumas sanções, eu digo, silenciosas, que são as piores. E o Boechat não tinha medo de nada, né, e nem era, por outro lado, uma pessoa destemidamente agressiva. O Boechat era suavemente destemido. E às vezes até ácido, né? Sempre com suavidade. Uhum. Né? Então, para mim, o Boechat é um exemplo de pessoa com mente aberta e cabeça independente. O exercício da gente avaliar e se informar. Então, você estava fazendo a tua pergunta, eu estava pensando o seguinte: sabe aquele episódio daquela foto da XP que tanto viralizou negativamente para a XP, com todo mundo com colete da corretora, da financeira, aquela multidão de líderes brancos que foi cancelado no Brasil? Nós de marketing podemos olhar aquilo e dizer e condenar, dizer, nossa, olha que ruim, que é o que todo mundo fez, né? Uhum. Todo mundo olhou a mesma foto, como ela já estava escandalizada nas redes sociais, todos nós fizemos os mesmos comentários, todo mundo condenou igual e todo mundo achou assim, nossa, que feio, como que eles fazem isso? Agora, um exercício que eu acho que é importante todos os dias a gente ter, para pegar um caso bem aleatório, eu faria isso? Será que eu não corro esse risco em outras circunstâncias? Que aprendizado eu tiro disso? Né? O que essa imagem me traz, além de eu também fazer oi, que ruim, que nossa? O que ela me traz? Ou eu sou mais um da nossa grande manada nacional que estou ali comentando a mesma coisa. Para mim, aquela foto traz inúmeros aprendizados de gestão de crise, de momentos que eu poderia ter escorregado igual, ou escorreguei, talvez não com tamanha dimensão, né? Vendo as questões de diversidade que eu devo cuidar, em vez de só condenar, né? Vendo questões, às vezes eu vou fazer uma foto lá do meu time, de onde eu trabalho, no marketing. Será que eu estou preocupado com isso? Né? Enfim, uma foto não é só uma foto,
né? Uma lacração não é só uma lacração. Então, quando que você consegue ter essas reflexões, Matheus? No meu caso, mais de manhã cedo, quando eu não virei bombeiro. Eu sou bombeiro como profissão. Às vezes, quando eu chego num hotel e ali diz, né, profissão, eu tenho vontade de dizer bombeiro. Mas até 8 da manhã, até entrar na operação, eu acho que eu sou um ser reflexivo de comunicação. Não sei se respondi. Super respondeu. E para a gente terminar, Stefa, eu tenho duas perguntas. Vou falar na ordem. A primeira é: o que é um erro fatal para uma empresa nessa estratégia de relacionamento com a imprensa? E se você acha que um jornalista ele é, por natureza, um generalista? Vou começar pela segunda, então. Todo jornalista é um generalista, tá? Mas os bons jornalistas são os que viram especialistas naquela pauta que ele está fazendo. Por exemplo, se eu vou fazer uma reportagem sobre cirurgias de coração, eu tenho que sair para escrever ou para abrir uma câmera, se for de TV, ou para falar na rádio. Antes disso, eu tenho que ser estar entendendo tanto quanto aquele médico. Eu não estou dizendo que eu tenho que ser tão bom quanto o médico, profissionalmente falando, mas sobre aquele assunto, eu tenho que entender tanto quanto um médico. E é isso que diferencia os jornalistas. Só generalista é o que a gente mais tem no mercado, mas é aí em todas as profissões, né? Às vezes você chama alguém para arrumar um vazamento na tua casa. Vai lá uma pessoa que vai, fecha e tal. Mas talvez tenha alguém que vai, descobre por que estava vazando, descobre que um outro cano vai vazar do lado, tem um acabamento melhor quando ele vai embora, não só na questão de construção civil, como ainda deixou o ambiente limpo. São as pessoas que se diferenciam e tu pensa assim, nossa, eu vou recomendar esse encanador para quem precisar. Então, assim, jornalistas somos generalistas, né? Quando eu trabalhei na Veja, eu fui conversar com um editor, o Eurípides, na época, e ele me disse assim, bem-vindo a Veja era, na época, o principal veículo de imprensa do Brasil e a quinta maior revista do mundo, vendia 1 milhão de exemplares por semana, e ele disse, bem-vindo ao universo Veja, bem-vindo à maior revista, ao maior veículo de imprensa do Brasil, bem-vindo à quinta maior revista do mundo, e saiba que você é como todos que estão aqui, você não sabe de nada. Você só precisa ter uma coisa para trabalhar na revista Veja, saber quem sabe. Aquilo para mim foi uma lição, assim, porque se eu vou fazer uma matéria sobre cirurgias do coração, eu tenho que me cercar das pessoas que sabem não só fazer a cirurgia do coração, como transmitir conhecimento sobre essa cirurgia do coração. Então eu acho que numa pauta a gente começa generalista, mas tem que terminar um especialista. Legal. Essa é a minha visão sobre a profissão de jornalista. Sobre o ponto de vista de erro fatal, eu acho que erro fatal é quando a gente se esquece do público dentro de uma empresa. Quando a gente foca principal vício, né, no chefe imediato, no colega do lado, no superior, no CEO ou na marca. Quando a gente acha que isso é a coisa mais importante de nossa vida, a gente só vai perceber que não é quando a gente sai daquela empresa, ou daquela marca, ou daquela bolha. Então eu acho que quando a gente perde a referência do público, a gente começa a errar. Legal. Pessoal, espero que tenham gostado. Várias dicas aí para vocês entenderem como é que um jornalista pensa, como é que um estrategista de imprensa elabora a sua estratégia, o que é um erro fatal. Mas acho que o ensinamento final todos nós somos empregados do nosso público e a imprensa é uma forma de fazer isso, mas assim como as redes sociais, os influenciadores e qualquer veículo, qualquer forma de comunicação serve ao público que recebe aquela mensagem. Queria te agradecer imensamente, reforçar minha admiração pelo seu trabalho e agradecer por tantos ensinamentos que você me passou no período que a gente trabalhou juntos.
E, gente, em breve mais conteúdos aí sobre como elaborar com maestria a sua estratégia de imprensa. Valeu, Estefan. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado pelo convite. Tomara que eu tenha, de alguma forma, contribuído com um pedacinho na construção do pessoal que trabalha com comunicação. Esse ofício ele é maravilhoso e ele é um ofício que muita gente gostaria de exercitar no dia a dia e cada vez mais gente está exercitando. Então, se você trabalha numa empresa de comunicação, seja de imprensa ou de marca, de empresa, mundo corporativo, aproveite que você é um privilegiado. Boa. Até a próxima, pessoal. Um abraço.